O Coringa já aprontou muito na vida do Batman. Desde os anos 30, são várias histórias que o palhaço do crime fez o Homem-Morcego de gato e sapato. Ainda assim, o Batman nunca pensou em eliminar o Coringa. Porém, um outro herói já pensou em fazer isso e quase conseguiu. Hoje nós vamos falar da vez em que o Coringa quase foi assassinado. E aí galera Oxeda, beleza? Hoje nós vamos falar de um evento que quase culminou com a morte do Coringa. E esse evento basicamente é um crossover entre dois principais heróis urbanos da DC e da Marvel. De um lado, o Homem-Morcego, que é um cara que encarou muitas vezes o palhaço do crime, mas que nunca fez questão de eliminá-lo, exceto em algumas histórias, obviamente. Tem algumas histórias que o Batman acaba dando fim à vida do Coringa, mas canonicamente isso nunca aconteceu. E um cara que certamente, se encontrasse com o Coringa, ele eliminaria o palhaço do crime para sempre, que é o Justiceiro. O Batman e o Justiceiro se encontraram nessa história crossover chamada apenas Punisher Batman, e nela o Justiceiro ele vai a Gotham para lidar com alguns assuntos e acaba se encontrando tanto com o Batman quanto com o Coringa. Então vamos contar como foi essa história, mas antes eu gostaria aí do seu like para fortalecer o nosso vídeo. Aproveita também, se inscreve no canal para ficar por dentro de nossas futuras atualizações e compartilha esse vídeo com a galera para que mais gente conheça sobre essa história de como o Justiceiro acabou se encontrando com o Batman e com o Coringa em Gotham. Beleza? Então vamos lá. Bom, a gente sabe que as visões de mundo que o Batman e o Justiceiro têm em relação a crime, a punição, vingança, justiça e etc. são bem diferentes. O Justiceiro sempre foi um cara mais faca na bota, né? Ele sempre tem aquela premissa do bandido bom e bandido morto, de sempre eliminar todos os criminosos que ele encontra pelo caminho. E o Batman tem uma visão mais de fazer justiça, de colocar os criminosos na cadeia para que eles paguem pelos seus crimes e não apenas eliminá-los. Essas duas visões obviamente entram em conflito e basicamente os dois personagens acabaram entrando em conflito nesse crossover. A nossa história começa com o Justiceiro no meio de um tiroteio contra os integrantes da gangue do Retalho. Retalho, que é um vilão das histórias do Justiceiro, que tinha fugido para Gotham. E aí o Justiceiro foi atrás dele e ele e contra os seus capangas estavam trocando tiros, bala para tudo quanto é lado. O Justiceiro consegue matar boa parte dos criminosos da gangue do Retalho e aí ele ele faz um interrogatório contra o último que sobrou, que não abriu o bico, acabou não revelando nada a respeito. E aí o Coringa simplesmente ia matar o criminoso e para salvá-lo aparece quem? Aparece o Batman. O Batman aparece para salvar esse criminoso e impedir que o Justiceiro faça a sua justiça, de eliminar os criminosos. Os dois acabam lutando, o Justiceiro e o Batman se enfrentam. O Justiceiro já esteve em Gotham antes e já tinha enfrentado o Batman numa luta, e ele percebeu que o estilo do Batman estava mais refinado do que da última vez que eles se encontraram. Consequentemente, o Batman, que estava muito mais habilidoso do que foi na primeira vez que ele enfrentou o Justiceiro, ele acabou derrotando o Frank Castle. E aí o criminoso que fugiu, ele se reencontra lá com o Retalho. É mostrado que o Retalho fez uma cirurgia plástica para consertar o seu rosto, porque o Retalho ele tem justamente esse nome por ter o rosto todo retalhado. Então ele fez uma plástica para ficar com a cara mais apresentável, por assim dizer. E é revelado que o Retalho conseguiu um grande aliado para se tornar o rei da máfia em Gotham. E esse aliado é nada mais nem nada menos do que o Coringa. E aí basicamente os dois heróis de lados diferentes passam a se empenhar para encontrar por que o Retalho está em Gotham e quem está do lado dele, quem é que está ciceroneando ele em Gotham City. De um lado nós temos o Punisher com o Micro, que o Micro
ele durante muito tempo foi o sidekick do Punisher, do Justiceiro. E do outro nós temos o Batman com o Robin na Batcaverna. E é curioso que eles fazem comentários um sobre o outro, né? Os dois fazem comentários sobre os outros dois, e o Micro simplesmente diz que é estranho ver um cara andando por aí fantasiado de morcego, enquanto que o Batman chama o Frank Castle de assassino. Sim, basicamente eles não se bicam de jeito nenhum. E aí basicamente a ideia que o Retalho e o Coringa têm é de dominar Gotham City, dominar o crime de Gotham City, vencendo, eliminando outros chefões da máfia. O primeiro alvo deles é um mafioso chamado Jimmy Navarone. Então eles começam a fazer um plano para que eles, os mafiosos do Coringa e do Retalho, se encontrem com os mafiosos do Jimmy Navarone e possa passar o fogo em todos. Tanto o Batman quanto o Justiceiro acabam descobrindo que esse evento vai acontecer num local chamado Playhouse, né? Um local que tem uns brinquedos lá, porque esses super vilões de Gotham sempre tem essas coisas meio bizarras de parque de diversão, de palhaço e não sei o que. Sei que fixação é essa, mas enfim. E aí cada um deles tenta a sua maneira chegar nesse local. O Frank Castle, ele vai à paisana no meio dos bandidos lá, e o Bruce vai como Batman. Ele vai pulando de prédio em prédio. Paralelamente tem uma disputa ali entre o Micro e o Robin para ver quem é que consegue invadir os sistemas de computação do Jimmy Navarone. O Frank Castle, ele tenta entrar, mas acaba sendo interceptado e acaba sendo descoberto pelos caras do Retalho. O Retalho consegue perceber que o Frank Castle estava no meio do pessoal, e aí começa a rolar um tiroteio insano, né? De um lado o Frank Castle, do outro os caras do Retalho e do Coringa, né, que são aliados. E nesse meio tempo também aparecem os caras do Jimmy Navarone. Então acaba sendo meio que um tiroteio triplo. De um lado os caras do Jimmy Navarone, do outro os do Retalho, e no meio disso tudo o Frank Castle, o Justiceiro, tentando acabar com os dois lados ao mesmo tempo. Até que o Batman, que estava indo até aquele local pulando nos prédios e tal, ele invade usando bombas de gás para atrapalhar a visão dos caras que estavam lá, dos mafiosos e do Frank Castle. E é curioso que nessa história a gente tem acesso tanto à mente do Batman quanto à mente do Justiceiro. Então a gente vê basicamente como os dois pensam essa questão da luta, da justiça e etc. O Batman, quando vê aquele tiroteio, ele vê um monte de gente louca com sangue nos olhos. Ele vê praticamente a insanidade humana, né? As pessoas no frenesi de raiva atirando umas contra as outras. Enquanto que o Justiceiro, ele vê que basicamente era um bando de alma cebosa, né? Que aquilo não era parte da natureza humana, como o Batman achava, que eles estavam fazendo aquilo porque eles são de má índole, né? Praticamente. E o Punisher, ele ainda emenda chamando o Batman de escoteirinho. Olha só pra isso, né? A visão que o Justiceiro tem do Batman, né? Que é só um escoteirinho no meio de uma briga de gente grande. O Batman, ele dá uma demonstração de frieza e ele tenta não se dominar pela fúria, né? Ele tenta se manter focado, enquanto que o Justiceiro tem a visão de se abraçar com a fúria, com a loucura, de se juntar à loucura e fazer parte da loucura para conseguir derrotar os criminosos, os mafiosos. Ele acaba inclusive até tomando alguns tiros no meio do processo, porém ele continua lá tirando, porque o Frank é casca grossa mesmo. Então basicamente você tem essas duas visões, do Batman mais frio e calculista e do Justiceiro mais loucão mesmo, chegando faca na bota. E aí é curioso, porque no meio do tiroteio há um momento em que o Batman, ele é dominado, os mafiosos conseguem dominar o Batman, só que quem salva o Batman de ser assassinado é justamente o Justiceiro. Você vê que apesar da visão do Batman normalmente ser retratada como uma certa, dentro desse cenário, quem acaba salvando a vida do Batman e quem acaba predominando, até por estar mais em sintonia com o ambiente, é o Justiceiro. E aí rola todo aquele tiroteio e tal, e no meio desse tiroteio o Justiceiro joga uma granada que acaba explodindo, causando uma explosão,
e os estilhaços dessa explosão acabam atingindo o rosto do retalho. Ou seja, o retalho, ele tinha o rosto retalhado, fez uma cirurgia, ficou bom, e aí o justiceiro vem e retalha o rosto do cara de novo. E aí acontece uma troca de vilões, né? O justiceiro vai atrás do Coringa, enquanto que o Batman luta com o retalho. E em um dado momento o retalho dá um tiro a queima-roupa no Batman, e até parece que o Batman acabou sendo derrotado. Mas como o Batman tem uma roupa de Kevlar, que é uma roupa à prova de balas, ele acaba acordando, ele se recupera e dá um ataque surpresa em cima do retalho, derrotando o vilão do Justiceiro. Por outro lado, o Justiceiro está perseguindo ali o Coringa, e o Coringa ele tá dizendo várias coisas, como por exemplo de que as visões do mundo dos dois são bem parecidas, né? Que eles gostam muito de matar e etc, né? Eles são loucos e tal. Só que obviamente o Justiceiro não compra esse discurso, porque o Justiceiro ele se vê como um anti-herói, né? Um cara que está cumprindo um trabalho de limpar, pode-se dizer assim, o mundo dos criminosos, e ele vê o Coringa como um criminoso. Até que em um dado momento o Coringa acaba escorregando numa casca de banana e fica no chão indefeso, sem armas. E aí o Justiceiro vai lá e ele estava prestes a matar o Coringa. Até que o Coringa falou o seguinte: você sabe, é engraçado, esta situação me faz lembrar de uma piada. Você provavelmente já ouviu, né? Você sabe, eu sou um cara doente, seu vigilante. Eu realmente não sou responsável pelo que eu faço. Com a terapia própria, eu tenho certeza que eu posso ser curado. Ou seja, basicamente ironizando o discurso de que qualquer sociopata, qualquer psicopata, qualquer pessoa criminosa pode ser recuperada através de terapia. E o Justiceiro respondeu o seguinte: eu tenho toda a terapia que você precisa aqui, comediante. E aí o Justiceiro apontou a arma dele para o rosto do Coringa. E ele estava prestes a eliminar o Coringa. O Coringa ia ter o seu CPF cancelado se não fosse pela aparição do Batman. Quem salvou o Coringa foi o Batman. É sério, o Batman salvando o Coringa é uma cena que você não vê todo dia. E aí os dois começam a tretar. O Justiceiro acerta um soco no Batman. Só que aí quando ele vai acertar um segundo soco, o Batman para o soco do Justiceiro. Ele inclusive disse que ele deixou o Justiceiro dar o primeiro soco, porque o Batman acredita que na cabeça do Justiceiro, o Justiceiro tá certo. Então o Batman deixou que o Justiceiro lhe desse um soco como uma espécie de prêmio de consolação. Só que o Batman só deixou dar um soco, né? Porque obviamente a gente sabe que o Batman ele é um lutador muito melhor do que o Justiceiro. E aí com um rápido movimento de mãos, o Batman nocauteia o Justiceiro. Ele deixa o Frank Castle no chão. E aí o Batman disse que se o Justiceiro ousasse voltar para Gotham, ele ia mandá-lo para Blackgate junto com os outros assassinos. Ou talvez para o Asilo Arkham, né, que é onde ficam os loucões homicidas de Gotham City. E aí o Frank Castle diz que o Batman e o Coringa se merecem. E aí a história termina com o Justiceiro saindo de Gotham e dizendo a frase com que a história começou: eu odeio Gotham. Bom, então é isso, né? Essa é a história de como o Justiceiro quase eliminou o Coringa, quase que o Coringa tinha o seu CPF cancelado. Mas e aí, dentro dessa questão, quem você acha que tá certo? O Batman ou o Justiceiro? Comenta aqui nos comentários e não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo para fortalecer o nosso canal. Aproveite e também se inscreva no nosso canal com o sininho ativado. A gente está numa campanha aí para ver se consegue fazer o nosso canal chegar a 1000 inscritos ainda esse ano. É difícil, é complicado, mas eu conto com a ajuda de vocês. E eu também queria que você compartilhasse esse vídeo também para ajudar a gente a chegar nessa marca de 1000 inscritos esse ano ainda, esse ano de 2022. Beleza? Posso contar? Em troca você vai receber muitos vídeos tão bons quanto esse. Eu vou deixar mais 2 vídeos aqui embaixo, um vídeo da DC e um vídeo da Marvel, para você continuar maratonando o nosso canal. Beleza? Então é isso.
Valeu!